Nessa semana, na novela A Desalmada, Otávio e Rafael brigam por Fernanda. Fernanda e Rafael fazem amor pela primeira vez. E não acaba por aí. Fernanda descobre que foi supostamente Rafael quem matou Santiago e que a violou. Você ficará sabendo disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 1º a 5 de agosto da novela A Desalmada. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei se você gosta da novela. Fique com o resumo do próximo capítulo da novela A Desalmada. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 1º de agosto. Fernanda diz a Rafael que o rejeitamento dela não é culpa dele, senão dela mesma. Rafael pede que Fernanda confesse o amor deles. Ele diz que foi especial e único momento em que se beijaram. Fernanda diz a Rafael que eles não têm futuro e pede para ele não se aproximar mais dela. Júlia diz a Otávio que se arrepende por não ter se casado com ele no passado. Júlia revela a Otávio que Letícia suspeita que ele tem uma amante. Otávio diz que isso são estupidezes de Letícia. Clara abaixa sua blusa para conseguir vender os queijos e Sandra observa. Fernanda diz ao túmulo de Santiago que está confusa, pois quer fazer justiça e não quer se distrair pensando em outras coisas. Ela chora e diz que Rafael a ama de verdade. Martina vê Clara vendendo os queijos e a critica, insinuando que ela e Sandra são duas qualquer. Martina diz ao povoado que todos eles irão para o inferno por se permitirem ser seduzidos pelas vendedoras de queijo. Davi chega ali e Martina pergunta ao filho de onde ele conhece aquelas sem-vergonhas. Davi pede desculpas a Clara pela humilhação de sua mãe e diz que ela é muito religiosa. Joana diz a Fernanda que ela está apaixonada por Rafael e que não pode parar de pensar nele. Isabela diz a Rafael que já está tudo pronto para o casamento. Isabela sente Rafael distante e pensativo. Otávio humilha Carmelo, dizendo que ele é burro por ter levado Letícia até a fazenda Novo Amanhecer. Letícia chega ali e ordena que o marido pare de humilhar Carmelo, pois ele só obedeceu sua ordem. Otávio manda Carmelo sair e pergunta a Letícia a que diabos ela foi fazer na fazenda Novo Amanhecer. Letícia diz que foi até lá para conhecer a mulher que ele presenteou com as cabeças de gado. Otávio diz a Letícia que presenteou a dona da fazenda Novo Amanhecer, pois foi ela quem salvou sua vida. Cínico, Otávio diz que Letícia não tem mais confiança nele e que o melhor é se separarem. Letícia cai na manipulação de Otávio e pede perdão para o marido. Ela diz que morre de medo de o perder e que por isso foi investigar. Otávio e Letícia estão quase fazendo amor quando chega Germã. Germã diz a Otávio que quer a ajuda dele para recuperar seu casamento. Otávio diz a Germã que Júlia parece ser interesseira e só quer saber de dinheiro. Germã pede a Otávio um emprego no frigorífico e ele aceita. Letícia percebe Rafael diferente e pergunta ao filho o que houve. Rafael confessa à mãe que se sente pressionado. Fernanda diz a Luiz que descobriu que o frigorífico compra os gados manipulando os pequenos fazendeiros da região. Ela diz que planeja desmascarar os donos do frigorífico, dizendo ao povoado o que eles fazem. Luiz aconselha que Fernanda confesse seu passado a Rafael e dê uma oportunidade a ele. Rafael diz a Davi que antes de Fernanda aparecer, não tinha dúvidas sobre seu casamento com Isabela, mas que agora está confuso. Isabela publica uma foto com Rafael anunciando seu casamento. Rafael teme que Fernanda veja a publicação. Davi diz ao amigo que o mundo é pequeno e que isso pode acabar acontecendo. Fernanda diz a Luiz que talvez falará com Rafael no dia seguinte. Pietro chega ali e diz a Luiz e Fernanda que no dia seguinte irá ser o fotógrafo de um casamento. Fernanda se surpreende ao descobrir que o noivo se trata de Rafael e que ele vai se casar no dia seguinte com Isabela Torreblanca. Fernanda se retira imediatamente dali. Luiz vai atrás da amiga. Rafael diz a Davi que Isabela tem que ficar postando tudo o que faz e que detesta isso.
Ele diz que se Fernanda chegar a saber que ele irá se casar, ela vai pensar que ele estava somente a enganando. Roberto vê que o anúncio do casamento de Isabela e Rafael saiu no jornal do povoado. Luiz e Miriam criticam Rafael por enganar Fernanda, se passando por solteiro. Joana tenta consolar Fernanda. Fernanda chora e diz que Rafael é um desgraçado e que a enganou. Ela diz que o odeia e que a partir daquele dia, Rafael está morto para ela. Isabela exige que Júlia pare de humilhar seu pai. Júlia diz que os insultos dela por Germán é pouco comparado com o que ele merece. Anoitece. Joana diz a Fernanda que se arrepende por ter apoiado uma relação entre ela e Rafael. Fernanda diz que Rafael é um maldito mentiroso. Rafael vai atrás de Fernanda. Letícia e Otávio se reconciliam. Rafael diz a Fernanda que quer se explicar para ela. Fernanda diz que ele irá se casar com outra no dia seguinte e que a fez de idiota todo esse tempo. Fernanda dá 2 bofetadas em Rafael e o chama de maldito desgraçado. Clara diz a Davi que ele deve ser igual a Rafael e que também a quer enganar. Davi jura que isso não é verdade, mas Clara o rejeita, pois na verdade ela tem medo que Martina não aceite a relação entre ela e Davi. Fernanda diz a Rafael que ele não faz ideia do quanto a magoou. Ela diz que ele foi a primeira pessoa que ela voltou a confiar, mas que depois disso não vai ter confiança mais em ninguém. Rafael diz a Fernanda que se apaixonou por ela aos poucos e que sua vida mudou de uma maneira que ele não esperava. Fernanda diz a Rafael que ele tinha muita pressa para ficar com ela, para se aproveitar antes de casar. Rafael tenta se justificar, mas Fernanda não quer saber de nada que ele fala. Fernanda expulsa Rafael da fazenda. Depois, Fernanda sofre acreditando que Rafael só queria se aproveitar dela. Rafael chora pelo desprezo de Fernanda. Terça-feira, 2 de agosto. No dia seguinte, Fernanda diz à sua égua que só pode confiar nela, pois todos os demais mentiram para ela. Fernanda cavalga pelo campo e se recorda de momentos com Rafael. Isabela e Rafael se falam por telefone e ele percebe a noiva muito animada. Rafael diz a Isabela que não vê a hora de viajarem para a Itália. Depois, Otávio pergunta a Rafael se ele realmente quer se casar com Isabela. Rafael diz que irá se casar. A cobra Júlia está mais feliz que um palhaço, pois finalmente chegou o dia do casamento de Isabela e Rafael. Roberto se alcooliza e está com uma arma. Carmelo vê e diz que ele deve ajudar nos preparativos do casamento do senhor Rafael. Fernanda acaba sendo estúpida com Joana e Gabriel. Joana diz à amiga que eles não têm culpa do que aconteceu. Fernanda concorda e pede desculpas. Rafael está se arrumando para o casamento. Otávio presenteia Rafael com o colar do touro e diz que aquilo é uma herança familiar que passa de geração em geração. Rafael fica feliz e emocionado pela corrente que o pai o deu. Marcela e Rosalina estão furiosas, pois Luiz está dando bastante atenção a Miriam. Rafael já está pronto para o casamento. Otávio diz a Carmelo que Germán vai começar a trabalhar no frigorífico e que devem tomar cuidado para que ele não descubra que foi ele quem roubou sua fazenda. Davi diz a Martina que ela quer se aparecer para todos por ter conseguido que o bispo casasse Isabela e Rafael. Gabriel diz a Sandra e Clara que tem vontade de entrar na igreja e desmascarar Rafael, mas que não fará isso. Júlia critica Isabela, pois Roberto será o chofer dela. Sandra tenta seduzir Davi, mas ele a despreza. Durante o caminho da igreja, Rafael pergunta à mãe o que fazer quando o coração diz uma coisa e a cabeça outra. Letícia pergunta por que o filho está fazendo aquela pergunta. Rafael diz que por nada e desvia o assunto. Joana diz a Fernanda que Rafael não será feliz. Fernanda acaba se encontrando com Rafael durante a ida dele para a igreja. Todos chegam na igreja. Júlia, cínica, diz a Rafael que sempre o viu como um filho e que agora que irá se casar com sua filha, ele será isso para ela, um filho. Letícia diz a Júlia que ela e Otávio se reconciliaram e fizeram amor. Júlia fica furiosa. Fernanda revela aos pequenos fazendeiros da região que o frigorífico manipula eles,
fazendo-os vender as cabeças de gado por preço baixo. Rafael diz a Davi que certamente foi Pietro quem disse a Fernanda que ele ia se casar com Isabela. Rafael diz ao amigo que acabou vendo Fernanda no caminho para a igreja. Isabela chega na igreja. Fernanda e os pequenos fazendeiros da região se unem para desmascarar os donos do frigorífico e os destruir. Começa a cerimônia do casamento de Isabela e Rafael. Fernanda se alcooliza para tentar se esquecer de Rafael. Roberto pega sua arma e está na frente da igreja. Carmelo surpreende o filho e impede que ele faça uma loucura. Otávio percebe Rafael inquieto. Fernanda diz a Luiz que finalmente vai se vingar do assassino de Santiago. Luiz diz que no caminho ela pode se autodestruir. Fernanda diz que não se importa e que a única coisa que quer é justiça. O bispo pergunta a Isabela se ela aceita Rafael como seu futuro marido. Toda feliz, Isabela aceita. O bispo pergunta se Rafael aceita Isabela como sua futura esposa. Rafael diz que não pode se casar com Isabela. Todos que estão ali ficam chocados pelo que Rafael disse. Quarta-feira, 3 de agosto. Rafael diz a Isabela que sente muito, mas que não pode arruinar a vida deles daquela maneira. Isabela começa a chorar e pergunta o que aconteceu. Roberto fica feliz. Rafael pede perdão a Isabela e vai embora da igreja. Isabela fica devastada. Rafael pergunta a Rosalina onde está Fernanda e ela diz que está no bar de Luiz. Júlia pede que Isabela fique ali como vítima. Martina diz a Júlia que aquilo é a ação do maligno e que ela deveria fazer uma reza. Davi revela a Clara que Rafael não se casou. Júlia pergunta a Letícia o que aconteceu com Rafael. Letícia responde que não sabe, mas que está desconcertada pelo que o filho fez. Júlia sente que isso foi uma humilhação para sua família. Otávio diz que já deveriam ter cancelado aquele estúpido casamento antes de irem na igreja. Ângela tenta tranquilizar Isabela, mas ela está uma arara de raiva. Isabela vê Roberto muito feliz por ela não ter se casado. Carmelo discute com Roberto e acredita que ele tenha sido quem fez algo para impedir o casamento. Roberto nega. Júlia diz a Otávio que não pode acreditar no que Rafael fez com sua filha. Otávio pergunta se o que ela não pode acreditar é que Isabela tenha perdido a fortuna de seu filho. Júlia fica furiosa pelas acusações de Otávio. Fernanda sofre, pois acredita que neste momento Rafael já esteja casado. Rafael chega ali no bar de Luiz e surpreende Fernanda. Fernanda pergunta o que ele faz ali. Rafael confessa à amada que não se casou com sua noiva por causa dela. Isabela diz a Júlia que precisa saber se Roberto disse algo para Rafael sobre eles. Júlia diz para a filha que não é para se aproximar daquele peão. Fernanda fala para Rafael se casar e a deixar em paz de uma vez por todas. Rafael diz que por mais que queira não consegue atirar de seu coração. Fernanda diz que isso não muda o que ela pensa sobre ele. Rafael diz que não suporta estar longe dela. Fernanda diz a Rafael que se ele tivesse falado com ela que tinha noiva e que estava começando a amá-la, ela até perdoaria, mas que ele preferiu mentir, e isso ela não aceita. Fernanda acusa Rafael de enganar a noiva dele e ela, e diz que ele é pouco homem. Rafael diz a Fernanda que a ama. Davi chega no bar de Luiz para procurar Rafael. Rafael tenta se explicar para Fernanda, mas ela não quer o ouvir. Ele diz à amada que precisa dela, mas Fernanda segue irredutível. Rafael diz a Fernanda que ela não é uma desalmada e o que ela provocou nele foi o mais puro que sentiu em toda a sua vida. Ele ainda diz que seu coração pertence a ela e pede perdão. Isabela sai da igreja. Júlia diz a Roberto que, pelo seu bem, espera que ele não tenha tido nada a ver com o que aconteceu ali. Fernanda diz a Luiz que não consegue perdoar Rafael, mas que ele confessou que a ama. Sandra diz que Rafael fez tudo por amor e que Fernanda deveria o perdoar. Clara já aconselha que Fernanda esqueça de Rafael. Já em casa, Isabela pede que Júlia a deixe em paz e que quer ficar sozinha. A descarada da Júlia diz que sozinha ela vai ficar se não resolver logo a situação dela com Rafael.
A sem escrúpulos diz à filha que, se for preciso, ela vai se humilhar para Rafael voltar com ela. Isabela diz que isso ela não faz mesmo. Júlia diz a Isabela que ela deveria ter a escutado e não ter sido amante de Roberto. Oi, gente, a rapariga aconselhando a filha, sendo que ela faz a mesma coisa. Nossa, é muita cara de pau. Germã chega no quarto de Isabela e ouve o que Júlia disse. Júlia diz a Germã que Isabela e Roberto são amantes e ponto. Isabela tenta se justificar com o pai e diz que morre de vergonha dele. Germã exige explicações de Isabela e reclama por Júlia não ter o dito nada. Isabela tenta falar com o pai, mas Júlia só interrompe. Germã manda Júlia ficar em silêncio, pois quer ouvir a filha. Germã percebe que Isabela ama Roberto e não Rafael. Roberto está muito feliz porque não teve casamento. Carmelo descobre que Roberto e Isabela se envolvem desde jovens e fica furioso. Ele enfrenta o filho e diz que, se souberem disso, ele irá morrer. Otávio descobre que Fernanda está fazendo os pequenos fazendeiros da região se revoltarem contra seu frigorífico. Rafael chega na fazenda e diz a Davi que não pode se casar com Isabela se estava pensando em Fernanda. Otávio e Letícia chegam ali. Letícia exige uma explicação pelo filho ter abandonado Isabela no altar. Rafael confessa que ama outra mulher. Letícia fica chocada e reclama pela humilhação que o filho fez Isabela passar. Otávio suspeita que o filho tenha abandonado Isabela por Fernanda Linhares. Isabela liga para Roberto, mas ele não a atende, para que ela sofra o mesmo que ele sofreu pela rejeição dela. Germã chega na fazenda Primor com uma arma para enfrentar Rafael, por ter abandonado sua filha no altar. Otávio pede que Germã se acalme e diz que Rafael foi na casa dele para se explicar. Otávio manipula Germã. Júlia diz a Rafael que está esperando a explicação dele por ter abandonado sua filha no altar. Rafael diz a Isabela que lamenta pelo que fez com ela, mas que se a deixou no altar foi porque se apaixonou por outra mulher. Isabela chama Rafael de desgraçado e Júlia o chama de cínico. Isabela e Júlia são duas cobras asquerosas, fazem coisa pior e se acham no direito de julgar. Isabela expulsa Rafael de sua casa e diz que não o quer ver nunca mais. Anoitece. Fernanda diz a Joana que era preferível que Rafael tivesse se casado e ido embora. Otávio pergunta a Rafael quem é a mulher que ele se apaixonou e que fez ele deixar Isabela. Rafael diz que é Fernanda Linhares. Otávio se surpreende e diz que ele não pode amar Fernanda. Otávio fica furioso e tenta manipular Rafael, dizendo que Fernanda é astuta. Rafael não se deixa manipular pelo pai. Otávio exige que Rafael nem pense em ficar com Fernanda. Rafael diz que seus sentimentos é ele quem manda e que não vai o obedecer. Otávio ameaça deserdar Rafael caso fique com Fernanda. Rafael diz que está disposto a perder tudo pelo amor de Fernanda. Otávio diz a si mesmo que Rafael terá que esquecer de Fernanda, pois ela é sua. Júlia diz a Germã que Rafael se apaixonou por outra mulher e que por isso abandonou Isabela no altar. Júlia diz que agora devem pensar na maneira de reconciliar Isabela e Rafael. Germã diz a Júlia que ela é doente. No dia seguinte, Rafael começa a usar o pingente do touro que Otávio lhe deu. Depois, Isabela chega na fazenda e diz a Rafael que não pode viver sem ele e o abraça. Otávio diz a Carmelo que foi por Fernanda Linhares que Rafael não se casou com Isabela. Ele diz ao cúmplice que precisa os separar. Otávio diz a Carmelo que Fernanda está colocando os fazendeiros contra ele. Ele diz que Fernanda está brincando com fogo e que vai se queimar. Quinta-feira, 4 de agosto. Hipócrita, Isabela diz a Rafael que passou toda a noite chorando, pensando que nunca mais voltaria com ele. Isabela diz que não quer separar dele e que o ama muito. Rafael diz a Isabela que não merece o amor dela e que não podem se casar. Isabela tenta beijar Rafael, mas ele a despreza, dizendo que não a ama mais. Depois, Rafael pede que Luiz o ajude para que fale com Fernanda, pois precisa dela. Fernanda chega ali e Rafael diz que só quer 5 minutos para falar com ela.
Ele diz à amada que sabe que ela está sofrendo igual ele e que ele pode ver isso em seus olhos. Fernanda diz a Rafael que a vida já bateu tanto nela que não precisa se preocupar, pois quando menos imagine, ela irá se recuperar. Fernanda pede que Rafael vá embora e ele vai, muito triste. Isabela abraça Roberto e diz que precisa ver ele. Roberto despreza a dissimulada e diz que ela é uma mentirosa. Isabela beija Roberto e ele acaba caindo nos encantos da Cascavel. Carmelo prepara uma armadilha para os pequenos fazendeiros da região para que não traiam Otávio. Isabela diz a Roberto que deve se casar com Rafael por seus pais. Roberto diz a Isabela que aquilo não é amor, e sim uma venda, pois não aceitam que são pobres. Furiosa, Isabela tenta dar uma bofetada em Roberto, mas ele segura seu braço. Isabela beija novamente Roberto e os dois se envolvem no estábulo. Os pequenos fazendeiros da região acabam caindo na armadilha preparada por Carmelo. Carmelo ateia fogo no caminhão dos fazendeiros, com os animais dentro. O desgraçado liga para Otávio e diz que o serviço está feito. Júlia chega para ver Otávio e pede desculpas pela forma que tratou ele na igreja. Os fazendeiros contam a Luiz e Joana o que aconteceu na estrada e que tem certeza que foi os donos do frigorífico que mandaram fazer isso. Júlia e Otávio se envolvem. Dois sem vergonhas e descarado, esses dois me dão nos nervos, gente. Otávio diz a Júlia que vai pagar pelo corpo dela e sua companhia. Todos se preocupam por Fernanda e pensarem que possa ter acontecido algo com ela no meio do caminho. Rafael, bêbado, grita e diz a Fernanda que ela é sua dona e que manda na vida dele. Fernanda aplaude e Rafael diz que está ali para se lembrar dela. Rafael diz a Fernanda que ela roubou seu coração, sua alma e suas razões. Rafael se ajoelha e pede perdão a Fernanda e diz que não se importa com o que fará para recuperar sua desalmada. Letícia diz a Francisca que Fernanda lhe parece um tipo de mulher que não agrada a Rafael. Isabela chega ali e confronta Letícia. Quem é a mulher que o Rafael me trai? Letícia revela que foi a mulher que salvou a vida de Otávio. Isabela fica furiosa e pede que Letícia a acompanhe para ir atrás dessa infeliz. Rafael diz a Fernanda que tem todo o tempo para convencê-la de seu amor. Fernanda aceita passar um tempo com Rafael. Letícia e Isabela chegam à casa de Joana para ir atrás de Fernanda. Germã descobre que Ângela sabia sobre a relação entre Isabela e Roberto. Germã diz a Júlia que não vai aceitar o emprego de Otávio, pois que o que Rafael fez é imperdoável. Rafael toma banho no rio e Fernanda o observa. Rafael está com o pingente do touro em suas costas. Rafael diz a Fernanda que o sorriso dela é o mais bonito e o motivo de ter largado tudo. Letícia e Isabela acabaram perdendo a viagem, pois não tem ninguém na fazenda de Joana. Isabela manipula Letícia para que ela convença Otávio para o apoiar. Letícia liga para Rafael e Fernanda fica com ciúmes pensando ser a noiva dele. Joana e Luiz descobrem que Fernanda está bem, mas não sabem onde ela está. Otávio diz a Carmelo que Rafael está comendo na mão de Fernanda. Carmelo diz ao patrão que é perigoso Fernanda contar a Rafael o que houve aquela noite onde o marido dela morreu. Anoitece. Fernanda e Rafael não aparecem e todos se preocupam. Otávio diz a Letícia que irá proteger Rafael da sem-vergonha da Fernanda. Rafael e Fernanda estão juntos no campo. No dia seguinte, Fernanda deita sobre o colo de Rafael e ele a acaricia. Os dois estão felizes e apaixonados. Rafael e Fernanda se beijam. Carmelo diz a Otávio e Letícia que Rafael não aparece e que procuraram por ele por toda a noite. Letícia se desespera. Fernanda e Rafael tomam café da manhã juntos. Rafael diz a Fernanda que não quer se separar dela e que o encanta estar com ela. Depois, Rafael e Fernanda vão até a ponte e se beijam de forma apaixonada. Os dois trocam juras de amor. Sexta-feira, 5 de agosto. Joana e Clara dizem a Sandra e Gabriel que Fernanda ainda não apareceu. Fernanda e Rafael ficaram sem gasolina no carro e por isto não voltaram no povoado. Rafael diz a Fernanda que quer ser o melhor para ela.
Fernanda diz a Rafael que pensou estar morta por dentro, mas que isso não é verdade. Ela diz a Rafael que ele a fez sentir viva e o beija. Rafael e Fernanda admiram a paisagem. Fernanda pergunta aonde irão. Rafael diz que até onde o coração quiser. Fernanda sorri. Roberto diz a Isabela que se sente muito feliz, pois ela agora está sentindo o que ele sentia quando a via com Rafael. Isabela seduz Roberto e ambos se beijam. Rafael e Fernanda continuam passeando pelo povoado. Fernanda e Rafael terão que trabalhar para conseguir dinheiro. Joana vai na fazenda Primor e pergunta a Otávio se ele sabe de Fernanda, pois ela está desaparecida desde o dia anterior. Otávio diz que não sabe de nada, mas que se souber, irá lhe avisar. Joana o agradece. Depois, Otávio diz a Carmelo que a visita de Joana ali só confirma que Rafael e Fernanda estão juntos. Otávio diz que Fernanda é sua e que ninguém irá lhe tirar. Joana conhece Júlia e cumprimenta Letícia. Júlia descobre que Joana é sócia de Fernanda Linhares e que esta é a mulher que Rafael está apaixonado. Descarada, Júlia diz a Letícia que Joana e Fernanda estão de olho na fortuna Toscano e que uma quer ficar com o pai e outra com o filho. Clara vai à casa de Davi e eles ficam felizes por se verem. Davi confessa a Clara que gosta dela e a chama para sair. Clara se emociona e diz que ele a encanta, mas que prefere não sair com ele, devido às imposições de Martina. Davi beija Clara e ela corresponde. Letícia pergunta a Carmelo se Joana Duran tem alguma coisa com Otávio. Carmelo diz que Otávio presenteou Joana com gados, mas que não sabe de mais nada. Rapariga Júlia diz a Letícia para tomar cuidado com as sem-vergonhas que a rodeiam Otávio e Rafael. Fernanda e Rafael se divertem no povoado à primavera. Os dois tiram fotos juntos e se beijam. Clara tem inseguranças devido a seu passado. Ela tenta revelar a verdade para Davi, mas não consegue. Rafael diz a Fernanda que deu a alma dele para ela, para que ela não continue sendo a desalmada. Fernanda ri. Otávio diz a Letícia que Rafael está com Fernanda e demonstra insatisfação. Letícia percebe a chateação de Otávio por Rafael estar saindo com Fernanda. Letícia fica fazendo várias perguntas para Otávio. Ele fica furioso e diz: "O que passa na sua casa é que você já está me deixando farto, Letícia. Eu odeio que duvidem de mim, e você sabe." Rafael e Fernanda dançam juntos e todos aplaudem. Rafael diz a Fernanda que nunca mais vai se separar dela. Isabela percebe que a mãe ficou furiosa ao saber que Otávio possa ter Joana Duran como amante. Júlia diz que está assim, pois aquelas mulheres descaradas querem ficar com a fortuna que são delas. Anoitece. Fernanda e Rafael vão para um motel e alugam 2 quartos, um para ele e um para ela. Fernanda consegue entrar em contato com Joana e diz que não pôde se comunicar com ela, pois acabou ficando sem bateria em seu celular. Ela diz que está bem e com Rafael, no povoado de primavera. Fernanda não para de pensar em Rafael e nos momentos que eles tiveram juntos. Rafael coloca seu pingente de touro. Acaba a luz no hotel. Fernanda vai no quarto de Rafael e diz que tem medo do escuro. Os dois se abraçam. Os dois se beijam, não se resistem e acabam fazendo amor pela primeira vez de forma apaixonante. No dia seguinte, Sandra fica contente ao saber que Fernanda está com Rafael. Logo em seguida, ela já fica furiosa ao descobrir que Davi se declarou para Clara. Fernanda acorda e acaricia Rafael. Ela acaba vendo o pingente do touro em seu pescoço e entra em pânico. Ela se recorda do sofrimento que passou e fica desesperada. Depois, Rafael acorda e chama por Fernanda. Ele estranha, pois Fernanda não está ali no quarto do hotel. Luiz diz a Rosalina que sente dúvidas pelo que sente por ela. Rosalina sofre e diz a Luiz que ele a machucou e que por isso o odeia. Fernanda corre desesperada pelo povoado de primavera e se recorda do pingente de touro. Ela sofre inconsolavelmente. Rafael descobre que Fernanda já se foi do hotel bem cedo e que quando saiu ela estava chorando. Marcela incentiva que Rosalina se vingue de Miriam.
Germán vai no frigorífico de Otávio. Otávio contrata Germán para que convença os fazendeiros da região que continue vendendo o gado com preço baixo para o frigorífico Carnes Max. Fernanda chega na fazenda de Joana desesperada. Fernanda revela a Joana que Rafael foi o homem que a violou no passado e que matou Santiago. Joana se surpreende.